Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos para a aula número 43 e o assunto a ser falado é a Batalha do Armagedon, que se dará na segunda vinda de Cristo. E nós vamos estudá-la em detalhes porque existe ainda dúvidas sobre Batalha de Gog e Magog, Batalha do Armagedon, como se dará, qual será a época. Então, nós vamos tentar esclarecer aqui através da palavra do Senhor. Te chamo a vir comigo, pastor Paulo Rogério, falando de Denver, em Connecticut. Ok? Vamos lá. Vamos colocar aqui, como é de praxe, o nosso PowerPoint e estudarmos justamente a guerra do Armagedon. Ok? Aula número 43. É um apêndice que nós estamos colocando entre o acontecimento do intervalo entre a sexta e a sétima taça e a segunda vinda de Cristo. Estará acontecendo a Batalha do Armagedon, da qual nós já lemos, que o rio Eufrates vai secar para que os povos do Reino do Norte o atravessem e chegue até o Arraial dos Santos. O Arraial dos Santos aqui é Israel. Então, vamos continuar aqui aquilo que já falamos há aulas atrás. Então, vamos lá. O que é Armagedon? Armagedon é o seguinte: em hebraico, Ar significa montanha, e Magido ou Megido, tá? É o nome do lugar. Então, isso é a colina, ou um vale, ou a cidade de Megido, que ainda existe. Ok? Então, Armagedon vem do grego, mas se deriva de uma palavra que é hebraica. E esse vale, tá? Vamos assim chamar, porque existe a cidade de Megido, mas, porém, a batalha se dará num vale. Ela fica aproximadamente a 88 quilômetros da cidade de Jerusalém. Vai ser o local da batalha por ocasião da segunda vinda de Cristo a esta terra. Tá? Ela tem seu início com o ajuntamento das nações no Vale do Megido, ou Vale de Josafá, que como é também chamado o Armagedon. Então, no Antigo Testamento, você acha muito a questão do Vale de Josafá. Então, vamos confirmar isso, Apocalipse capítulo 16. Aquilo que eu sempre falo, às vezes o livro de Apocalipse não vem cronologicamente escrito, mas ele cita as verdades e os acontecimentos como serão. E lá no capítulo 16 de Apocalipse, né, e o verso 16 fala o seguinte: e os congregaram no lugar em que hebreu se chama Armagedon. Então, desculpa, não é grego, é hebraico, Armagedon. Ok? E o 14 dá mais explicações. Porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, é a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. Ele encarrega ao seu Filho Jesus Cristo para batalhar, que coincide com a sua segunda vinda a essa terra, para estabelecer o reino milenar. Então, quando será essa batalha do Armagedon? Ela tem seu fim na segunda vinda de Cristo e sua vitória sobre as nações da terra. Está em Apocalipse, no capítulo 19. É praticamente o capítulo que nós estamos estudando. Ok?
E aí você vai ver a descrição de alguns acontecimentos que nós já falamos na aula passada. Avançando ainda, falando sobre a Batalha do Armagedon e decifrando esta batalha, é o seguinte: já lemos Apocalipse 16 e 16, é o Vale de Josafá, né, que é bem citado no Antigo Testamento, e é o seguinte: ele é chamado, aquilo que eu disse, de o Vale de Josafá. É também chamado de o Vale de Jezreel, e é chamado de Megido. Então, ele tem esses três nomes, e mais o quarto, que se chama Armagedon. É o mesmo lugar, é a mesma localização, ok? Então, se você encontrar algum desses nomes, né, você vê que todos eles estão no Antigo Testamento, nesses livros, capítulos e versículos, você vai ligar a essa grande batalha, a batalha final, né, para restabelecer estabelecer o reinado de Cristo e estabelecer o milênio, é a batalha do Armagedon. O Armagedon, tá? Ele é o quê? Ele é a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É o derramamento da sua ira completa. Nós já lemos Apocalipse 16 e 14, e o 16 também, e o 19, o versículo 19. E o Apocalipse 19 e 15 diz o seguinte: e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. É Jesus que faz isso. Então, é como se fosse, Deus ordena: chegou a hora, meu filho. Ele vem para a sua segunda vinda a esta terra e rege e fere as nações de um modo poderoso. É o que está escrito em Apocalipse 19 e 15. Ali com elas entrarei em juízo. 17 diz isso. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes, aqueles que estavam na batalha. Isso se confirma, é uma profecia que se cumpre, mas que o profeta Joel já tinha dito, já estava escrito lá no Antigo Testamento. E nós vamos ler Joel justamente para nós confirmarmos isso. O capítulo 2, o capítulo 3 de Joel e o verso 2, olha o que diz. Eu quero, depois que você tiver tempo, leia o livro de Joel e compare com a Batalha do Armagedon, Apocalipse 19, 11, de 11 a 21. Ok? Então, Joel 3 e 2 diz o seguinte: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, que é Armagedon, e ali com elas entrarei em juízo, guerra do Armagedon, por causa do meu povo e da minha herança, Israel. Então, foi aquilo que eu disse, essa batalha é para a defesa do seu povo físico, que é Israel. E a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Ele disse que Abraão saísse e fosse, e circundasse e tomasse posse da terra, que depois veio a se chamar a nação
de Israel. Ok? Agora, nós vamos para o 11:16, que é o mesmo, no mesmo capítulo. Veja bem. Ajuntai-vos e vinde, todos os gentios em redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Jeozafá, que é Amar-Gedom, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor, quer dizer, aqueles que estavam envolvidos na batalha. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. E os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Se você comparar aqui a leitura de Joel com Apocalipse, elas se encaixam perfeitamente, né? E Apocalipse fala que a carne, né, fala sobre a ave de rapina, fala sobre a questão de que ajuntai-vos, né, as aves de rapina, né, para essa guerra. É uma profecia que também está se cumprindo, que está lá no Antigo Testamento. Zacarias falou sobre esse acontecimento. Depois leia o capítulo 14 de Zacarias. Zacarias 14, o verso 12, fazendo uma comparação com Apocalipse, diz o seguinte: e esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém, quer dizer, contra Israel, o Armagedom, e a sua carne apodrecerá, estando eles postados de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Vamos ler até o 15, até o final. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles. Então haverá uma confusão entre os exércitos, porque cada um pegará na mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra a mão do seu próximo. Com certeza aqui haverá o quê? Conflitos de interesses. Há um objetivo que é destruir Israel, mas para a destruição de Israel existem interesses que são diferentes entre as nações. É mais ou menos o que diz aqui, quer dizer, eles estão juntos para destruir Israel, mas vai chegar num certo ponto em que haverá conflito de interesse, e eles guerrearão contra eles mesmos pelo que eles querem daquela terra. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão juntadas ao redor, ouro e prata e roupas em grande abundância. Guerra tem despesa, tem que colocar dinheiro, armamento de guerra, preparamento para a guerra. Isso gasta dinheiro, então será empenhado grandes quantias econômicas para essa guerra. E assim também será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, e todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Como foi essa praga? Qual praga? A do verso 11. Desculpa, do verso 12 de Zacarias. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles postos de pé, e eles apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhe apodrecerá na sua boca. Aí, se nós vamos para Apocalipse 19, né, vamos ler mais uma vez, para não ficar dúvida, né? Nós vamos ler o 18, para que comais as carnes dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. Quer dizer,
os exércitos. E o 15, né, desculpa, e o 21, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, haverá depois uma limpeza, né, que é uma limpeza, vamos dizer assim, da própria natureza. As aves de rapina irão comer aqueles corpos. Parece uma palavra forte, mas é isso mesmo. E se nós pegarmos os assuntos que saem em jornais, revistas, a mídia e tudo, o aeroporto de Jerusalém hoje enfrenta um grande problema, o aeroporto internacional de Jerusalém, que é a proliferação das aves de rapina. Então, os corvos e os urubus, eles estão se multiplicando de uma forma que eles não estão conseguindo controlar essa praga. Então, eles estão jogando agrotóxicos, estão fazendo sinais, às vezes durante o dia, para espantarem aquelas aves, para que não haja uma coincidência de que uma dessas aves entre numa turbina de avião e o avião caia. Então, quer dizer, o Senhor já está preparando o caminho. Isso está acontecendo nas redondezas do aeroporto de Jerusalém. Ok? Outro detalhe do Armagedon. A seara estará madura para a colheita de Deus. Então, nós já lemos, né, esses aí, Apocalipse nós já estudamos, e lá a seara está pronta para ser colhida, e ela será colhida. Qual o motivo dessa batalha? O motivo da batalha do Armagedon é, primeiro, instalar um governo teocrático. Segundo, destruição da trindade satânica. Terceiro, pelejar a favor de Israel. E Israel, nessa batalha, vai reconhecer o seu Messias, Jesus Cristo. Aqui nós estamos falando, né, o motivo divino da batalha do Armagedon. A intervenção divina vai ser para esses 4 detalhes. Ok? Vai acontecer quando? Vai acontecer entre a 6ª taça e a 2ª vinda de Cristo a essa terra. Ela é o cumprimento da 7ª taça. Então, é entre a 6ª taça e a 2ª vinda de Cristo a essa terra. Ela se consuma na 7ª taça da ira do Deus Todo-Poderoso. Qual o desfecho? Bom, o desfecho vai ser: Cristo vence a batalha, derrotando as nações que se uniram ao anticristo. 2. A besta, ou o anticristo, e o falso profeta são lançados no lago de fogo, que arde como enxofre. Isso está, né, esses 2 itens estão em Apocalipse 19, de 11 a 21. O terceiro, Israel é salvo da destruição e reconhece Cristo como seu Messias. Então, aqui nós não lemos, eu quero ler para vocês. É uma profecia que ainda não se cumpriu, mas ela já foi predita lá no livro de Joel e também no livro do profeta Zacarias. Joel 3, de 17 a 21, diz isso, né? E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais para ela. E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte
da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma desolação, e Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Vamos para Zacarias, depois a gente junta os dois textos. Zacarias, capítulo 12, do 7 ao 14. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Olha que o anjo do Senhor aqui é Jesus Cristo. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Então, está dentro da batalha. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem traspassar, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto de Jerusalém, como o pranto de Haddad-Rimon no vale de Megido. E a terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, e a família da casa de Natã à parte, as suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte, e suas mulheres à parte, todas as mais famílias remanescentes, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Então, eles reconhecerão que aqueles que eles rejeitaram na sua primeira vinda à terra eram o Messias. E eles chorarão amargamente. Não é? Porque fala aqui que o Senhor, ele derramará o seu Espírito de graça. E o Espírito Santo, ele faz entender aquela velha frase, ele faz abrir os nossos olhos para as coisas de Deus. E derramarei o espírito de graça e de súplica. Verso 10, de Zacarias 12. E olharão para mim a quem traspassar, Jesus na cruz do Calvário, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, é uma profecia que ainda não se cumpriu, mas ela já foi dita no livro de Zacarias. Satanás é aprisionado por 1000 anos e tem o início do reino milenar de Cristo nessa terra. É o próximo capítulo que nós vamos estudar, que é o capítulo 20. Ok? Aqui está o capítulo 20, que vai ser a próxima aula. Então, vamos terminando por aqui. Você tem muito material, né, seja nas mídias, seja livros, que esmiuçam mais essa batalha do Armagedon. Não é simplesmente uma batalha, mas é a mostra do poder de Deus. É a mostra que nenhum homem sobre a terra poderá destruir a nação de Deus, que é Israel, a nação física. A nação santa é a igreja. Então, nós não podemos confundir que a igreja é o Israel de hoje. Igreja não é o Israel de hoje. Israel é Israel e pronto. É uma nação e é física. E Deus escolheu fisicamente esse pedaço de terra ali no Oriente Médio para ser a sua nação física. A igreja é espiritual.
é pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pela qual nós fomos comprados. É questão espiritual. É nação santa, é povo adquirido. É a noiva do Cordeiro. Então, repetindo, Israel é a nação física de Deus e tem a sua proteção até o desfecho da história. A igreja é a nação espiritual comprada por Deus, pelo seu Filho Jesus Cristo. João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos a vida eterna porque nós aceitamos Jesus um dia. Isso é espiritual e foi comprado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Termino por aqui fazendo essa divisão. Tá bom? Então, fique com Deus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.